Próximo processo. Segunda discussão do processo 150 de 2014, projeto de lei 026 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento programa para o exercício de 2015. Autor, prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Agora é orçamento. Eu quero aqui estar continuando a fazer os comentários que semana passada eu fiz. Lembrando que um dos assuntos que nós levantamos semana passada foi até um motivo de pedir informação, que é em relação ao asfaltamento lá do 28 de abril. Hoje eu quero aqui também dizer o seguinte: aqui na Secretaria de Educação, ela fala em um momento que haverá uma manutenção de áreas verdes nas escolas de ensino fundamental. O valor que é realmente meio que impressionante, me impressionou bastante. R$1.300.000 para se fazer essa manutenção. Eu acho que é um valor muito grande. Então, esse é um valor que eu questiono aqui também. Aliás, deixa eu falar uma coisa também que eu esqueci de falar semana passada e eu também esqueci de falar hoje. Nós, vereadores, quando nós temos a questão dos projetos de orçamento, o vereador ele não pode entrar com uma emenda. Seria mais uma emenda corretiva. Você pode fazer um remanejamento de verbas, mas fazer emendas, como ocorre na Câmara Federal, ou mesmo no Senado, ou mesmo e também nas Assembleias Legislativas, o vereador não pode fazer emendas. Então, o vereador pode fazer só emendas corretivas, na verdade. Então, essa é uma dificuldade nossa. Mas, então, eu estou aqui mais fazendo comentários sobre o projeto do orçamento em si. Então, o fato de ser destinado uma verba de R$1.300.000 para se fazer manutenção de áreas verdes, escolas de ensino fundamental, eu acho que é um valor muito grande. Outra, vai ser utilizado um valor de R$800.000 para se fazer a manutenção de Educamais Jacareí. Também é um valor bastante grande, R$800.000. Deixa eu também estar comentando aqui mais alguns assuntos. Existe aqui, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, e semana passada eu cheguei a falar sobre a questão do Conselho do Meio Ambiente, que eu acho que deveria existir. E aqui está sendo destinado também um valor de R$110.000 para se fazer a recomposição de matas ciliares. Eu acho muito legal isso. Eu acho que todo ano eu vejo, pelo menos nos 2 anos que eu estou aqui, eu tenho visto que é colocado essa questão da recomposição das matas ciliares. Mas na prática, eu não vejo nenhum trabalho em cima disso. Nós que estamos atualmente sofrendo com o problema da falta de água, eu posso falar para vocês, é falta realmente de você proteger mais as nascentes, por exemplo. Então nós temos aqui no orçamento um montante de R$110.000, que eu acho pouco, mas pelo menos já é um valor que pode ser destinado a essa implantação, no caso. Eu acho muito positivo, mas tem que sair do papel, não adianta ficar somente aqui no orçamento somente. Eu posso citar um projeto, quando eu estive na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, no governo Benedito Sérgio Lencioni, nós criamos um projeto chamado Renascente. Nós chegamos a fazer a recomposição
de 8 nascentes no município de Jacareí. E Jacareí, na época, ganhou um prêmio nacional, como destaque nacional. Foram contemplados 40 municípios e Jacareí foi contemplado com esse projeto de recomposição de nascentes. Só que de lá para cá, eu sei que eu participei do Conselho Agrícola Municipal e sempre estava sendo incluído o projeto Renascente. Mas desde 2000, nenhum projeto de proteção de nascentes foram feito mais. Então, quando eu vejo aqui, que está aqui, recomposição de mata ciliar, eu fico com o pé atrás também. Eu fico contente que está aqui, constando no orçamento. Mas a gente fica com o pé atrás por quê? Até hoje nenhum projeto de recuperação de nascentes foi feito mais. Um outro assunto que também me traz aqui é o seguinte: com relação ao serviço de regulação, eu vejo que para o ano que vem está incluído, há um orçamento para isso. Eu sei que funcionários, futuros funcionários, aliás, já estão sendo contactados. Então eu vejo que o serviço de regulação, que eu acho de extrema importância para o município, que foi aprovado nessa casa, praticamente obedecendo o prazo, mas eu vejo que para o ano que vem está sendo destinado uma verba aqui, já é uma vitória nossa aqui também. Espero que esse serviço realmente nos ajudem, principalmente nós aqui do Legislativo. Um outro ponto aqui também, que eu também gostaria de destacar, é em relação à locação de veículos. Então aqui, por exemplo, o SAI, o ano que vem, ele vai gastar R$1.708.000 para locação de veículos. Eu sei também que a prefeitura também terceiriza bastante com as suas locações de veículos. Eu não tenho o valor aqui também, porque ele não está assim nítido, não está claro dentro do orçamento. Mas com certeza deve ter algum item aqui que eu não achei. Então, eu gostaria de aqui estar informando que o nosso papel aqui como vereador é de estar atento ao que está sendo feito aqui em Jacareí. Afinal de contas, é um volume de dinheiro que está sendo gasto pela prefeitura. Uma obra que eu tenho pegado no pé, mas infelizmente eu estou tendo dificuldades com relação àquela obra que está sendo feita ali em frente do condomínio Coleginho. Existia um montante de 45 milhões, que é recurso do PAC 2, que por ano que vem está sendo colocado aqui um montante de mais de 30 milhões. Agora, eu fico preocupado porque ali já foram retiradas as placas. Aquela placa de obras já não estão mais lá. Depois que nós fizemos aquela matéria com os pernilongos, que o piscinão está servindo para se tornar um criador de pernilongos, eles tiraram a placa. As placas já não estão lá mais. E nós, através de requerimentos nessa casa, nós solicitamos por 2 vezes. Aliás, nós pedimos e reiteramos o pedido, junto à Caixa Econômica Federal, solicitando uma planilha de liberação de recurso para aquela obra. Até o presente momento, a Caixa não nos informou nada até agora. Porque quando nós estivemos na Caixa Econômica solicitando essa planilha, nos foram negados. Disseram que tem que ser através da Câmara Municipal, com o seu presidente assinando. Então nós fizemos requerimento, então fizemos corretamente. Mas até agora não nos chegou nada nesse sentido. Então é uma questão que nos preocupa também,
mas nós estamos acompanhando, porque parece que nós estamos nos omitindo em relação àquela obra. Nós não estamos nos omitindo, nós estamos tendo dificuldade para obter as informações necessárias. Tudo certinho. Agora, eu já adianto aqui de antemão que a minha votação vai ser favorável. Com certeza, a gente não pode emperrar essa administração. Mas o que eu fiz aqui, nada mais do que estar comentando o orçamento para o ano que vem. Muito obrigado. Ah, sim, não, fica tranquilo. Desculpa aí, é que eu estou na correria danada, me perdoa. Eu passo aí, meu filho, pode deixar. Senhor presidente, eu também gostaria de contribuir mais uma vez com a discussão desse projeto, né? E reforçar aquilo que, na verdade, eu já comentei aqui na sessão anterior. Eu gostaria de me apegar aqui com relação ao quê? Com relação ao percentual aqui de gasto, né, de investimento da prefeitura com o funcionário público, tá? Então, o que acontece? Hoje, nesse orçamento previsto aqui, a casa de porcentagem para o pagamento do funcionário público chega em 39,10%. Então, fala-se muito aqui de valorização do trabalhador, né? Sendo que pode chegar até o limite máximo de 54%. Então, perceba o seguinte, de 39,10% para 54%, nós temos uma gordura muito grande aí para trabalhar na valorização do funcionário público. Ou seja, priorizar as famílias, tá? Então, é muito importante isso aqui que eu estou falando. Por quê? Porque existem hoje pessoas que estão necessitando de um reajuste no seu ganho no final do mês. Então, hoje é gasto 39,10%, poderia chegar até os 54%. Então, a pergunta é, por que não valoriza mais o funcionário público? Com relação também à saúde, tá? A saúde, por lei, ela pode ser investida até 15%, tá? Menos que 15% não pode ser investido. E hoje a administração alega que está investindo 23%, que somam a cifra de 180 milhões de reais em investimento na saúde. Olha, você que está nos assistindo, tenta imaginar, né, esse número. 180 milhões de reais por ano para ser investido na saúde. Será que esse dinheiro realmente, né, está sendo bem empregado? Por quê? Porque se a gente der uma volta no tempo e a gente voltar a 11 anos atrás, a cidade de Jacareí, ela arrecadava com impostos aproximadamente 150 milhões de reais. E hoje a cidade de Jacareí investe só em saúde 180 milhões de reais. Bom, muito bom, né? O número aqui bacana. Mas vamos sair um pouquinho dos números e vamos ver os investimentos que estão sendo feitos. O que está sendo feito em saúde? Porque todos os dias a gente tem reclamação na área de saúde. Como, por exemplo, essa semana, eu tenho aqui a visita de um cidadão, de um munícipe, que já faz 7 anos que está com uma sonda, né? Consegue urinar só por intermédio da sonda, e esperando uma cirurgia pela rede pública de saúde para solucionar a sua aflição. Quer dizer, aí você vê, uma pessoa sofrendo durante 7 anos, tá? Para retirada de uma sonda, porque para retirar essa sonda ela tem que fazer uma operação no canal da uretra que colou, tá? Quer dizer, uma cirurgia que com certeza absoluta caberia nesses 180 milhões aqui, brincando. Isso é um item, tá? Então, eu fico imaginando aonde está sendo empregado esse valor tão grande que a gente vê aqui. Agora, uma outra questão também é que o quê? Que se nós dividirmos esses 180 milhões de reais investidos na saúde por mês durante um ano, nós vamos alcançar aqui o quê? 15 milhões de reais por mês. Então,
eu confesso que eu não, olha, é incrível a gente pensar em 15 milhões de reais por mês e a gente vê a lástima que a nossa saúde pública na nossa cidade está vivendo. Agora, uma outra questão aqui também, saindo do campo da saúde, indo para o campo do IPTU. O IPTU era previsto, tá? É o reajuste de 27%. Com esses 27%, isso foi proposto pela administração, que não foi cumprido. Porque, na verdade, nós temos pessoas que receberam mais de 1000% de reajuste na tarifa do IPTU. Bom, mas a previsão da prefeitura era o quê? Arrecadar 40 milhões de reais com o IPTU. Só que agora aqui, né, a previsão dentro dessa LOA é 51.237.000 reais. Então perceba o seguinte, com 51.237.000 reais arrecadados em IPTU, o que falta para remanejar essa verba e melhorar alguns setores que precisam ser melhorados? Como, por exemplo, que foi citado aqui agora anteriormente, a questão de um exemplo só, a pavimentação do bairro do 22 de abril. Uma outra questão aqui também é o que? A questão da taxa de lixo pública, tá? De limpeza pública, né? A taxa de limpeza pública, a taxa de lixo. Arrecadação, 5.192.000 reais. Nós sabemos que existem muitos bairros hoje que carecem de uma limpeza à altura. A gente pega, por exemplo, a região lá em cima, a cidade de Salvador, tá? O Secap, o Jardim Real, o Jardim Pitoresco, enfim, um exemplo só. Tá? O pessoal sofre, por quê? Porque não tem uma varreção de rua à altura ali também. E sem contar que, olha só para vocês terem uma ideia, quer ver? É que essa peça aqui, ela é extensa. Só com relação à ambiental, a empresa que presta o serviço de limpeza da nossa cidade, tá? Vão ser gastos por mês 3.180.000 reais. Então, todos os meses, está escrito aqui, se a gente for fazer a estatística mensal, todos os meses a empresa ambiental, ela recebe da prefeitura 3.180.000 reais. Eu já questionei aqui nessa casa, com relação ao quê? Com relação como é pesado o lixo lá na ambiental. Por quê? Porque a gente sabe que cada caminhão de lixo que entra no aterro sanitário, ele tem um valor. E esse valor, quem tem que pagar é a prefeitura. Tá? Então me alegaram que essa questão do controle, de como funciona a pesagem do lixo lá em cima, é uma ligação via online que a prefeitura tem dentro da prefeitura, não sei aonde, né? Que eles fazem o quê? Eles controlam a pesagem do lixo via online. É estranho isso, não é verdade? Entendeu? E aí a gente pede uma poda de árvore e a poda de árvore não é feita, não tem cronograma para poda de árvore. Então eu não consigo imaginar um mundo de 3.180.000 reais por mês e a gente ficar, às vezes, né, se debatendo aqui nessa casa por causa de uma poda de árvore. Uma outra coisa também que é fato, e a gente tem que novamente frisar aqui, que até o vereador Maurício Raca bate bastante nessa tecla, e é uma coisa pertinente, né, parece até que a gente fica repetindo, mas é a realidade, é com relação ao quê? É o orçamento geral. Nós temos aqui nessa peça, o orçamento geral, 972 milhões de reais, 972.578.000 reais. Esse é o total do orçamento do nosso município. É muito provável que no ano de 2016, ou no mais tardar no ano de 2017, nós vamos atingir a casa de 1 bilhão de reais. Tá? Então, que bom que a cidade está arrecadando essa quantia, mas eu volto novamente na memória, há 11 anos atrás, quando a cidade arrecadava aproximadamente 150 milhões.
Hoje ela arrecada quase R$1 bilhão. Então, se nós formos analisar o que era feito há 11 anos atrás e o que está sendo feito hoje, é pouco. Precisa ser tomada providências de melhoria para as famílias de Jacareí. Um outro ponto também que eu quero questionar dentro dessa LOA, por exemplo, por que as pessoas portadoras de necessidades especiais, as pessoas que necessitam de próteses, as pessoas que necessitam de muleta, de cadeira, de rodas, tá? De correção visual na questão de óculos, também não está prevista aqui. Nós sabemos que antigamente a assistência social, ela tinha um banco de óculos na cidade, que atendia, principalmente, por exemplo, os idosos, as crianças. Tem muita criança hoje que não vai bem na escola por falta de correção de visão, tá? Um outro detalhe também que eu questionei aqui, por que a prefeitura não dá um presente aos idosos, já que gasta 4 milhões, quase 5 milhões, né? 4 milhões e 800 mil reais em publicidade? Por que não reverte esse dinheiro que é gasto em propaganda, na televisão, nos jornais informativos que ela distribui aí, por sinal, um informativo de altíssima qualidade, tá? Por quê? Porque para não se deteriorar, para durar mais ainda fazendo a propaganda da prefeitura nas benfeitorias que ela julga que vem fazendo. Por que ela não dá um presente também para o idoso, no requisito do quê? De contemplar eles, para que eles não paguem mais a tarifa de transporte coletivo com 60 anos de idade. Poderia se encaixar aqui, poderia sim abrir uma discussão junto com a JTU, tá? E aí contemplar esses idosos, que tanto merecem respeito também. E entre outras coisas, a gente percebe aqui também o quê? A questão, por exemplo, da educação, tá? A educação da nossa cidade, que era, por lei, tem que ser investido 25%, é investido 25,8%, tá? Então, entra o fator aqui, por exemplo, que também nós temos hoje, a questão do quê? A questão dos professores que estão presentes aqui, porque também a prefeitura, dentro dessa lei, dessa LOA, dessa peça orçamentária, ela também não abre uma discussão mais favorável para que ela possa valorizar o professor na nossa cidade. Então, fica aqui os meus apontamentos com relação a esse orçamento que a cidade tem, que não é pequeno. Eu já citei aqui também com relação ao quê? Com relação aos viadutos e pontes, que dentro dessa peça orçamentária está destinando 217 mil reais para dar manutenção em viaduto e ponte. Olha, 217 mil reais por ano, o que vai fazer em viaduto e em ponte? Gente, já falei aqui, nós sabemos, a ponte nossa aqui do São João, os ladrilhos constantemente estão sendo ali, fica solto. Senhoras caem ali tropeçando, mães que querem passar com o seu carrinho de bebê, ciclistas que querem atravessar ali. Então, por que então não amplia, pelo menos, não dá um espaço maior, faz ali junto à ponte, um passeio melhor para o ciclista, para o pedestre, enfim, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor na nossa cidade. Mas com 217 mil reais, com certeza não vai fazer nada. Com relação à revitalização da margem do Rio Paraíba, nós sabemos, temos como exemplo aqui Guararema, que a margem do Rio Paraíba é linda. É linda, temos que falar, é verdade, é linda. Agora, como é que vai dar a revitalização numa margem de um Rio Paraíba com 85 mil reais por ano? Então, nós precisamos rever os conceitos nossos com relação ao quê? Com relação a valorizar realmente algumas coisas que precisam ser, de fato, valorizadas. Uma outra questão também, que eu tenho falado aqui com relação às datas comemorativas da nossa cidade. Por quê? Porque o comerciante hoje,
é o que mais emprega dentro de um município. Às vezes nós vamos falar aqui de empresas que vão dar 1.000 postos de trabalho, 500 postos de trabalho, enfim. Mas olha, comerciante, só o ano passado, com certeza absoluta, né, foram abertos mais de 4.000 novos CGCs aqui na cidade, CNPJ. Então, se a gente fizer uma conta, tá, 4.000 novas empresas abertas. Se elas derem 2 postos de trabalho, nós já temos 8.000 postos de trabalho na cidade. Então, e qual é o investimento que está sendo feito para o consumo dentro da nossa cidade? Sendo que eu já cobrei aqui enfeites nas datas comemorativas no nosso município, nós sabemos que muitas pessoas hoje estão indo visitar a cidade vizinha, Guararema, por quê? Devido ao enfeite de Natal que tem lá, isso é só um exemplo. E isso faz o quê? Fomenta o comércio dentro do nosso município. É lógico, a gente sabe que a gente não pode mudar nada aqui dentro dessa lei. A verdade é essa. O prefeito manda para cá e ele não aceita mudança aqui, tá? Então, fica aqui minha contribuição com relação a esse projeto. Muito obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, aos funcionários aqui da casa, todos os internautas, telespectadores, comunidade que hoje acompanha essa sessão aqui nas galerias. Essa é a segunda votação desse projeto. Quero dar continuidade ao que eu falei na sessão passada, que sem dúvida o orçamento é a principal peça, a principal lei que nós votamos aqui. Por quê? O orçamento é um medidor, é aquele que nos dá um norte, aquele que fala e indica os rumos da cidade. Se a cidade está crescendo, se a cidade está se desenvolvendo. E para fazer essa reflexão, eu tenho que me reportar à história. A gente tem que se reportar à história para a gente poder entender um projeto desse tamanho. Um projeto que vem sendo estudado pelos vereadores há bastante tempo. E o que eu quero dizer com isso? Que no ano de 2000, tínhamos um orçamento aproximado de 200 milhões. 200 milhões. Hoje, a gente fala de um orçamento de 972 milhões. 972 milhões. Então, com esse número, a gente já consegue entender o salto que o município deu de qualidade, de investimentos, das empresas que acreditaram e apostaram no município e hoje revertem impostos para a cidade. Mas quando a gente vê 972 milhões, a gente tem que conhecer o orçamento para poder trabalhar com esse número, porque nós temos dentro desse orçamento 2 tipos de recurso, o vinculado e o próprio. O que é o recurso vinculado? É o recurso que advém do governo estadual, do governo federal, até mesmo de parcerias que a prefeitura executa. Então é um recurso externo. O recurso próprio é pago por todos nós, ISS, IPTU, é o dinheiro que mais está sob o controle da administração. E para vocês terem mais clareza sobre esse número, nós estamos falando aí em torno de 600 milhões de recurso próprio. Lembrando que o município de Jacareí não tinha em 2001 nem 150 milhões de recurso próprio, longe disso, com servidor em greve, enfim. A gente não precisa ficar também alongando muito nessa história. Mas desses 600 milhões, algumas divisões são feitas, até por obrigação constitucional. E aqui eu vou citar 25% da educação, 26% que hoje é investido no município com a saúde. E a Constituição fala de 15%. O município já investe 26%. Aproximadamente 38%, 39% de folha de pagamento, obrigação constitucional. Então sobra quanto? 13% de investimento. Dos 600 milhões que a gente estava falando, essa pilha reduziu para em torno de 90 milhões para investimento. E aí eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras
para que compreenda esse sistema brasileiro, que é um sistema da tripartição dos poderes, da divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um com a sua independência, autonomia e harmonia na medida do possível. Então o prefeito, esse projeto que hoje governa a cidade, o qual eu faço parte, ele tem a liberdade, porque ele tem a autonomia de apresentar no que ele quer gastar os aproximados 90 milhões. Então eu acho que é uma discussão muito vaga quando a gente começa a falar, não, o prefeito poderia tirar isso de ponte para passar para não sei para onde, sem ter uma coerência, sem ter um estudo aprofundado, que com certeza o executivo tem. Com certeza o executivo tem. O nosso sonho está muito distante da realidade. Não vamos tampar o sol com a peneira. Está muito longe. E dentro desse sistema que eu disse, da tripartição dos poderes, da independência, da harmonia, da autonomia, a gente tem a competência vinculada, que é a obrigação legal, o cumprimento da lei, e aí eu volto a falar, 15% na saúde, que hoje é 26%, 25% da educação e a folha de pagamento, que a gente sabe que pode chegar até 54%, hoje a gente está em torno de 38%, 39%. Essa é a obrigação legal, dentro da competência e do poder vinculado. Mas o poder discricionário, que é o quê? A liberdade, aí, meus amigos, aí depende do poder, da competência e do projeto que está governando a cidade. Mas eu volto aos números. Falar que um projeto que pega uma cidade, um caos, com 200 milhões, e hoje consegue elevar num patamar de 972 milhões, fica difícil a gente também ir só contra por ser, eu sou oposição, vou fazer só uma oposição e vou criticar. Não, eu acho que a gente tem que ter maturidade para poder discutir tudo isso aqui. Então eu quero lembrar que o grande avanço, e aí competia ao legislativo, o grande avanço que eu vejo na gestão orçamentária do município está na possibilidade de remanejamento. O município, o executivo sempre teve uma margem de 25% de remanejamento. O que é o remanejamento? Ele colocou 1 milhão para se gastar para a construção de uma quadra poliesportiva. Mas depois aquela quadra não vai ser realizada e ele vai pegar talvez 1 milhão ou parte dele para construir uma creche. Essa liberdade que o prefeito terá, ela cada ano vem sendo reduzida em percentuais. O ano passado 23 e esse ano 22. Porque quanto mais próximo, zerar é impossível, porque senão você engessa uma administração, e aí quando a gente entra numa possibilidade que pode acontecer no decorrer de um ano, lembrando que o orçamento é feito de um ano para vigorar no exercício seguinte. Se no decorrer do exercício seguinte aparece um recurso, abre uma linha de financiamento ou abre um projeto do Ministério A, B ou C, para um investimento importante para a cidade, a gente sabe que tem contrapartida. E aí como ficaria se o município não pudesse remanejar? Porque aquele dinheiro ele não estava prevendo, então ele não colocou no orçamento. Então esses 22% é para a gente dar qualidade e a gente fazer o melhor para a nossa cidade. Mas para finalizar, eu quero dizer que eu com muito orgulho faço parte desse projeto. Eu não escondo, iniciei na administração municipal como estagiário, no ano de 1998. Graças a Deus tive as oportunidades que fizeram com que eu aprendesse bastante, aprendo muito ainda aqui nessa casa. Mas essa bagagem faz com que eu tenha lucidez para poder contribuir com a discussão desse projeto. E quando eu analiso esse orçamento, que não é uma missão fácil, eu percebo que a saúde, que é a principal demanda da cidade,
também é a principal preocupação da administração. Foi falado o número aqui, só na saúde, 180 milhões investidos na saúde. Se nós temos problema, nós temos que investir um pouco mais. Gostaríamos de investir mais ainda com recurso próprio? Não é possível. Não é possível, porque é igual um orçamento doméstico. O trabalhador ganha X, não tem como ele gastar Y. Ele vai ter que fazer alguns ajustes. Mas o prefeito está prezando, todo o seu corpo técnico contribuiu para que elaborasse um orçamento visando a qualidade na saúde. Desses 180 milhões, 114 milhões de recurso próprio. E 66 milhões, quase a metade de recurso vinculado. E pasmem, dos 66 milhões, é só pegar o orçamento. Mais de 50 milhões advém do governo federal. E a obrigação constitucional do governo do estado, do seu governador Geraldo Alckmin, é de 25%. A gente não fala que a saúde é tripartite, que a responsabilidade é dos 3 entes federados, União, estados e municípios? Por que o governo então não investe? E é isso que eu gostaria de ver aqui. Porque tacar pedra é fácil, a gente sabe que tem dificuldade, ninguém aqui está escondendo. Todos os vereadores, sem exceção, frequentam a Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa deu um salto, não que está boa, deu um salto. E aqui eu aproveito para dar os parabéns para os profissionais da Santa Casa, que eu estive lá semana passada, vi um atendimento de qualidade. Meu amigo Vicente Paulo Costa, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o primeiro vereador aqui dessa casa pelo PT, estava internado na Santa Casa, fui fazer uma visita para ele, aproveitei, conversei com alguns funcionários. Então, eu pude apurar mais uma vez os avanços que a gente tem, fruto de um bom atendimento, de vários profissionais que estão comprometidos com a causa. Mas 66 milhões e menos de 20 milhões de um governo do estado que tem o maior orçamento do país, um orçamento superior à Argentina, só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. Investir um valor tão baixo como esse, fica complicado a gente dar o salto que a gente gostaria. Mas fica aqui a minha sugestão aos vereadores que têm proximidade com o governador, para solicitar uma atenção ao governador no ano de 2015. E se o governador puder atender, e talvez não tiver ali uma previsão orçamentária no vinculado, no montante que a gente gostaria, aí entra os 22% do remanejamento e a gente pode fazer esse ajuste no orçamento. Mas desde já sou favorável, mais uma vez, a esse orçamento. Estou muito esperançoso que a partir do ano que vem a gente passe da casa do bilhão, porque empresas que se instalaram no município há 2, 3 anos vão ter o reflexo do ICMS, como é o caso da própria Sherry. A Sherry vai ter aí, através dela, um incremento no nosso orçamento, fruto do aumento do repasse do ICMS, daqui a alguns anos. E aí sim, esses 90 milhões, quem sabe a gente consiga passar dos 200, 300 milhões de investimento e aí ter uma tranquilidade para administrar o município de Jacareí. Muito obrigado pela atenção, sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Eu vou fazer um comentário aqui. Pergunta para o Valmir onde está. Eu quero que as pessoas que estejam em casa, eu quero esclarecer exatamente algumas coisas. O vereador Hernani falou muitas coisas, como funciona sobre o orçamento, e falou certinho. Gostei muito da colocação do vereador Fernando. Ele falou sobre diversos setores e das dificuldades do dinheiro que vai hoje para os cofres públicos, que poderia priorizar, né, vereador Fernando? Mas, infelizmente, esse governo não tem planejamento e nem define prioridades. É a forma com que eu avalio
né, Fernando? Vendo as coisas não funcionarem e a forma de ele conduzir a gestão do dinheiro público. Como também bem disse o vereador Edgar Sazak, o Valmir, que falou sobre o 22 de abril também, que não está previsto no orçamento. Mas contra fatos não tem argumento. Então, o orçamento é esse aqui, para quem está nos assistindo, é aqui o orçamento. Aqui fala sobre previsões de obras para o ano que vem. E fala aqui sobre a receita estimada para o ano que vem. É de quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. 972 milhões. Tudo bem. E o vereador Hernani falou aqui, ó, existe a receita vinculada e a receita própria. Tudo bem. Mas o mais importante é que vai entrar quase 1 bilhão. Não importa se é vinculado, não importa se é própria, é que vai entrar para os cofres públicos, a previsão é de quase 1 bilhão. Então, aí vem alguns questionamentos. Antes do questionamento, falar sobre a legislação. É claro que existe uma legislação e não podemos negar, não podemos falar que não existe, que o prefeito é obrigado a gastar no mínimo 25% com educação e no mínimo 15% com saúde. Os demais, o que sobra é dividido em outras secretarias, no esporte, no meio ambiente, e aí vai. Mas tudo bem, mas o mais importante, a previsão é de entrar quase 1 bilhão. Então nós não podemos fingir que não sabemos disso. Tem a folha de pagamento, que hoje, segundo o diretor, chega a 37%. Muitas prefeituras trabalham até com 52%, 54%. Nós estamos com 37%, de tanto ele arrochar os funcionários públicos. Ele chegou a um patamar que, quando eu comento com algum prefeito de nossa região que a folha de pagamento, Fernando, em Jacareí, é de 37% do orçamento, o pessoal fica abismado. Mas por que ele chegou a esse patamar tão baixo? Porque outras prefeituras trabalham com 50%, 51%, 52%. De tanto ele arrochar os funcionários. Está aqui representante aqui do sindicato, representante dos funcionários. Que parabéns, que atua muito em prol aos benefícios do funcionário. Está aqui hoje os professores. Todos nós sabemos o quanto que o funcionário público, de uma forma geral, foi arrochado. E hoje, 37% do que se arrecada vai para o folha de pagamento. É um índice bastante baixo em relação a qualquer prefeitura que eu conheço, em toda a região. Bom, aí fala-se também do governo do estado, que não investe nisso e aquilo. Saiu no jornal recentemente. O governo do estado investiu em 3 anos e meio mais de 16 milhões na cidade. Aí entra naquilo que eu quero entrar nesse assunto, porque nós estamos falando em orçamento que vai entrar aos cofres públicos, seja vinculado ou próprio. E o dinheiro que vem de graça, fora o dinheiro que vem de graça. O dinheiro que veio do governo federal, muito bem, parabéns, eu disse ainda hoje, para fazer a despoluição do Turi, mas sua obra está parada, por que parou? Mas vai vir, a gente tem fé, não é? Que vai vir. Mas é um dinheiro que veio de graça. Não está no orçamento, é um dinheiro a mais. As rodovias intermunicipais que o nosso governador reformou tudo, fazendo rotatórias, a Eulaire Zerbini, aqui a Nilo Máximo, ali a Geraldo Scavone. Isso não foi um tostão da prefeitura, foi tudo dinheiro do governo do estado. O poupa-tempo que nós temos que agradecer, ao governo do estado por ter trazido a FATEC para nós, o poupa-tempo. Nós estamos lutando para vir uma nova unidade do bombeiro também. O governo do estado é atuante sim, é nossa cidade. E eu disse aqui na semana passada e vou voltar a dizer, as cirurgias de grande complexidade,
complexidade, não é feito no município. É encaminhado para o Pio XII em São José, para o Hospital Regional em Taubaté. Quem paga isso? Quem paga a conta? É o governo do estado. Então o governo do estado não é omisso, não. E eu estava conversando com o vereador Edgar agora, que o dinheiro do PIB, São Paulo colabora com 40%, vai tudo para o governo federal. O retorno para São Paulo é de 10%, né, vereador Edgar? Nós estávamos discutindo isso agora. O resto fica tudo com o governo federal. Então nós não podemos mentir, que ninguém aqui está mentindo para ninguém, nós não podemos falar bobagem, nós temos que passar informação para a população, o que é verdade. Então nós temos um orçamento, seja vinculado ou próprio, não importa, uma previsão de quase 1 bilhão. Fora 1 bilhão, vai ser dividido das áreas, 25% para a saúde, 25% para a educação, 15% para a saúde, que dizem, foi dito aqui ainda hoje pelo vereador Hernani, agora há pouco, 26% está sendo investido na saúde. Mas por quê? Por quê? A minha pergunta é essa, vereador Fernando, por que, vereador Edgar, Valmir, por que a saúde, nós estamos vendo, a qualidade de atendimento da saúde é horrorosa? Por que se investe muito e não tem um resultado bom para um bom atendimento à população? Na minha concepção, só tem uma resposta para isso. É má gerenciamento do dinheiro público. Mal gestão desse dinheiro que o secretário de saúde está fazendo. Inclusive na audiência aqui que ele foi convocado, a nossa amiga Ana Cláudia é uma pessoa do povo, uma pessoa cidadã de Jacareí. Perguntou uma forma de gestão para o secretário, ele falou: eu desconheço esse tipo de gestão. Um secretário que não tem conhecimento de formas de gestão, que vai realmente ajudar na gestão da nossa cidade na área de saúde, isso é brincadeira. Como ele bem disse, nós apagamos incêndio. Um governo que não tem planejamento, um governo que não tem definição de prioridades, ele fica apagando incêndio. E é isso que o povo quer. O povo quer uma gestão, um prefeito que defina prioridades, que com esse dinheiro saiba distribuir bem e que com esse dinheiro faça as obras que realmente se precisa na população. É isso que o povo quer e é isso que o povo espera do prefeito. É só isso. Então, meus amigos, nós temos que rever, cobrar. Nós estamos aqui para isso, para cobrar prioridades do prefeito. Como foi o vereador Valmir bem disse, não está previsto no orçamento asfalto no 22 de abril. Não está previsto nem a regularização de quase 19 bairros, vereador Itamar, que você bem conhece esse problema de regularização de loteamento, porque você foi um dos idealizadores de muitos loteamentos aqui na cidade, e parabéns, porque você atendeu pessoas que necessitavam e que precisavam de moradia. E moradia é direito das pessoas, das famílias. Eu não me conformo a Fundação Prolar ter hoje em caixa mais de 7 milhões de reais. Fundação Prolar é uma entidade ligada ao prefeito que ela tem como objetivo fazer moradias, fazer lares. E ela tem caixa. Ela não precisa ter caixa, vereador Itamar. Ela tem que gastar esse dinheiro atendendo as famílias que necessitam, e você sabe que são muitas ainda. A fila de espera de nossa cidade é muito grande, aguardando uma moradia. E tem aqui, como é que está? Está aqui o orçamento. Vereador Fernando. Então, entre a verdade, está aqui no orçamento, e o povo tem que saber da verdade. Como funciona? Nem mais, nem menos. E ninguém está aqui para enganar ninguém. O vereador Fernando relacionou várias obras que poderiam ser feitas aqui. O vereador Edgar, o vereador Valmir, eu estou dizendo, vai ficar até repetitivo se eu ficar falando as obras também, porque tem muito mais e o tempo é curto. Mas uma coisa é certa, eu falo no geral que a população espera do prefeito é investimento
onde precisa ser investido. Dinheiro tem. Não importa falar que vai gastar aqui ou ali. Tem dinheiro. O importante, como foi dito aqui, em 2000 era de aproximadamente 150 milhões. Hoje é quase 1 bilhão. Fora, sem contar com o dinheiro que vem de fora. E que é muito. Eu não vi prefeito nenhum, nem o vereador Itamar, que é o mais antigo dessa Câmara, viu tanto dinheiro externo do governo do Estado e do governo federal e também de deputados através de emenda, como está tendo nesse governo. Então está vindo muito dinheiro de graça. O que é dinheiro de graça? É dinheiro que o prefeito não precisa pagar. É dinheiro que o prefeito vai usar, pode até ser dinheiro carimbado. Não importa. Carimbado, o que significa isso? Vem um dinheiro para uma determinada obra. Tá bom, mas a obra está sendo feita aonde? Em nossa cidade. E é um dinheiro que não precisa ser pago, não precisa devolver. Prefeito Hamilton, eu sei que é difícil, por exemplo, para o prefeito algumas coisas sozinho. Eu sei as dificuldades, mas eu não sei se eu posso garantir o seu secretariado. Não sei se eu posso garantir, como veio aqui o secretário de saúde falar que não tinha conhecimento de uma forma de gestão, como bem disse a Ana Cláudia aqui, ele ficou sem responder. Eu não sei até onde vai a equipe que você formou, mas como foi o caso até do secretário jurídico que foi votado nesse ano aqui passou, simplesmente 3 ou 4 vezes o mesmo projeto. Verifique o seu pessoal, prefeito, porque o seu pessoal estando bem, trabalhando bem, quem vai ganhar é a nossa cidade, porque dinheiro tem, são quase 1 bilhão, fora, sem contar com dinheiro de fora. Obrigado, meu voto vai ser favorável, porque não temos como votar contrário a esse projeto. Vai ser Vereador favorável. Maurício, Mas, o senhor permite uma parte, vereador? claro, claro. Então, olha que interessante, né? É uma coisa que às vezes passa meio despercebido, eu comentei aqui, a respeito do quê? Da manutenção do Fundo Municipal de Limpeza Urbana, né? Que é ambiental, tá? 38.160.000 reais. Isso aqui mensal, reforçando, como eu já comentei, 3.180.000 reais. Gente, poxa, será que não dá para fazer um projeto de conscientização, melhorar esse número aqui, para a gente economizar, quem sabe, né, na destinação desse investimento para a manutenção do Fundo Municipal de Limpeza Urbana? E quem sabe fazer o quê? Remanejar para outra área, como por exemplo o nobre vereador Maurício Raca comentou agora, a questão da saúde. Nós estamos vivendo uma lástima. Um outro ponto aqui também, vereador Maurício, a questão do SAI. Tá? Aqui, ó, a tarifa de fornecimento de água, o SAI, a previsão agora de caixa do SAI, 71.690.000 reais. O vereador sabe que isso aqui é uma cifra muito grande. Eu coloquei aqui, por exemplo, nessa casa, um projeto de lei para isentar o idoso e o portador de necessidade especial que ganha até um salário mínimo com 50% na tarifa de conta de água. Só que, infelizmente, foi arquivado por essa casa. Então, por que a gente comenta isso? Porque, na verdade, nós queremos o quê? Nós queremos sensibilizar a administração, não é verdade, vereador Maurício? Para poder gastar bem gasto o dinheiro público, tem respeito, né, vereador Exatamente, Fernando? vereador. Obrigado pela parte, viu? Nada. Eu queria só, para encerrar minha fala, o Hospital São Francisco é referência na oncologia e que atende toda a nossa região com as pessoas portadoras do câncer. Quem paga a conta? O governo do estado. Então, o governo tem participação sim na nossa cidade. Quase 1 bilhão, meus amigos. Por mais que qualquer pessoa fale alguma coisa, tem dinheiro. Só tem que saber gerenciar. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres pares, amigos presentes aqui na galeria, os professores aí, lideranças comunitárias. Cumprimentar a todos aí na pessoa do meu amigo Décio. Décio está à vontade hoje, hein, Décio? Bom,
A gente, na outra sessão, a gente tratou do assunto do orçamento, que é um assunto muito importante para a sociedade, mas a gente, às vezes, acaba utilizando o momento de fazer realmente uma discussão mais séria, mais explicativa, e acaba usando esse momento para fazer uma plataforma política. Parece que a gente já está em campanha, mas é o jogo, né? E quando se aprova o orçamento, pode ver que mesmo quem é contra, faz as suas críticas, vota favorável. O Edgar colocou muito bem aqui. Infelizmente, nós do Legislativo, nós temos poucos mecanismos para poder influenciar diretamente na construção do orçamento. Acho até que o legislador deveria ter uma participação maior, até porque o legislador também, através do seu trabalho, ele acaba recebendo muitas demandas da população. Mas, enfim, eu faço sempre uma analogia com a nossa casa. Dizer como os outros devem gastar o dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. O problema é quando o dinheiro está no nosso bolso. Mas assim, vou pegar algumas falas aqui para a gente entender. O Maurício apoiou um governo que eu não via ele fazer essa defesa quando ele fala do servidor, porque eles terminaram o governo devendo para o funcionário público, sem cesta básica, né? O servidor público em greve, Décio lembra bem disso, o pessoal que trabalha. Então não dá para querer falar algo agora daquilo que no passado ele não conseguiu cumprir. Porque falar agora é fácil. Podemos não ser o governo dos sonhos, podemos não ser o melhor governo, mas eu tenho orgulho de dizer que o salário do servidor pelo menos está em dia. 13º, cesta básica, né? Não é o melhor salário? Eu concordo, é verdade, não é o melhor salário. Mas o que adianta pagar bem? O que adianta você pôr no lerite um valor muito bom, mas não conseguir pagar? É por isso que eu digo, falar o que se tem que fazer é a coisa mais fácil do mundo. O gostoso é a hora que você senta lá e você tem que administrar os recursos. Então é muito fácil dizer aqui o seguinte: olha, servidor, eu adoraria que você tivesse o melhor salário. Então a hora que estiver sentadinho lá, vai ter oportunidade, vai poder resolver esse problema. E aí, como eu disse, tudo que está aqui está gravado. Quem sabe lá no futuro bem próximo, eles vão poder pegar essa gravação e mostrar que o que se fala não se cumpre, porque quando está sentado lá não é a mesma coisa. E dizer que o Estado investe aqui é muito coerente quando você vê o dinheiro entrando diretamente na cidade. Porque a emenda parlamentar é uma opção do deputado de levar o recurso que ele tem para a cidade que ele quer. Se os deputados trazem para cá, então o mérito é do deputado, não é do governo do Estado. Porque de uma forma ou de outra ele vai liberar o dinheiro. Então você tem que agradecer ao deputado que trouxe o recurso, não ao governador. Porque o governador não tem gasto nada em saúde aqui, e isso já é comprovado, tá certo? Mas de novo, fazendo a reflexão, as pessoas que estão em casa, olha o tamanho do calhamaço que é a lei orçamentária. É um documento estritamente técnico, onde as pessoas vêm aqui e não entendem que o orçamento público, ele na verdade, eu não diria uma peça fictícia, mas ele é uma obrigação que se tem que fazer para se comprovar que aquilo que se vai arrecadar tem uma finalidade. Não necessariamente o valor que está aqui será arrecadado. Ele pode ser menos, como também pode ser mais. Esperamos que seja mais. Basta que o cenário econômico mundial e nacional aí eles melhorem e, obviamente, com mais recursos você terá opções de fazer mais coisas. Mas tudo isso também deve ser acompanhado por nós. E é por isso que tem isso aqui. Então, quando se diz aqui que você aloca, por exemplo, um recurso, vamos dizer, insignificante em determinada rubrica, não quer necessariamente dizer que você só vai gastar aquilo. Você tem, na verdade, que ter o que a gente chama assim dessas caixinhas, que são a destinação de qualquer recurso que possa vir a mais, ou pela melhora na arrecadação, ou também por qualquer tipo de emenda, ou qualquer tipo de recurso que se obtenha através do governo estadual ou do governo federal, através de financiamentos e empréstimos. Mas para isso o município precisa estar com a sua saúde pública em dia, né? E nesse quesito a gente tem conseguido vários recursos que têm facilitado a vida do município. Porque nós sabemos que se você pegar somente os recursos do município, muito pouco você consegue fazer em termos de investimento. É como eu digo, para se falar do orçamento também tem que se falar a verdade. Porque às vezes a gente vem aqui e fantasia uma situação da qual não é real. Então a gente não pode brincar também com a inteligência das pessoas. Acho que
temos muitos defeitos. Acho que nós também, vereadores da bancada, nós questionamos, nós reclamamos, porque, enfim, talvez nem todos os nossos sonhos, eles conseguem ser concretizados na administração. Então, a gente tem que deixar o seguinte: a hora que a gente for prefeito, a gente faz aquilo que estiver ao nosso alcance, né? Eu acho que o governo, ele foi eleito, ele tem um plano, ele tem um programa e tenta cumprir na medida do possível. Agora, não dá para a gente querer fazer interferência, porque senão a gente desvirtua. É como eu disse, falar do orçamento do vizinho é muito legal, dizer como o vizinho deve gastar é legal, mas quando a gente olha para dentro da casa da gente, as coisas modificam. Acho que ninguém gostaria muito que as pessoas dissessem para a gente como que eu tenho que gastar o meu dinheiro. Então, acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que o governo, ele faz o seu trabalho. Se não for o melhor, ele vai ser avaliado de forma positiva ou negativa, e aí, logicamente, quem vai fazer isso é a sociedade. Mas é como eu disse, discutir o orçamento, acho que a gente tem uma obrigação também de explicar para as pessoas como o orçamento deve funcionar. E, de novo, eu venho fazer a reflexão. Quando se fala de um valor vultuoso como é esse aqui, de quase 1 bilhão, dá-se a impressão que esse dinheiro já está lá no caixa. O que não é verdade. Esse dinheiro é uma previsão daquilo que deve ser arrecadado durante o ano todo, até o dia 31 de dezembro de 2015. E você não pode gastar aquilo que você não tem. Então, às vezes, as pessoas querem que, numa certa velocidade, o governo realize todas as obras necessárias no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês. E isso vai ser feito, logicamente, de acordo com a movimentação, a entrada de recursos que vão acontecer durante o ano. E, nesse sentido, é uma pena que aqui a gente não consiga mostrar, mas nas oportunidades que tem tido aqui da prefeitura vir aqui fazer aquela prestação de conta que acontece sistematicamente, ali é possível a gente verificar como o município de Jacareí, ele criou uma independência, né, com relação aos recursos que se obtém através da cobrança de impostos, né? Porque quanto menos você arrecada através do seu trabalho aqui, mais dependente você fica, não só do repasse do governo do estado, como também do governo federal. E nesse sentido, a gente sabe que muitos municípios estão passando apertado, porque são estritamente dependentes do Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que vem do governo federal, e aí ficam dependentes e acabam aí comprometendo todo o seu trabalho, e principalmente, né, a gente tem ouvido falar de cidades aqui pertinho da gente, que, por exemplo, as pessoas não vão receber, inclusive, o seu 13º. E nesse sentido, eu acho que, como eu disse, pode não ser o melhor, mas pelo menos é cumprido aquilo que está no papel. Porque não adianta eu jogar lá um valor bonito para deixar todo mundo satisfeito, mas na hora das pessoas receberem, terem que recorrer a bancos para poder fazer empréstimo, né, tendo a prefeitura como garantidor, para poder pagar e quitar suas contas. E não adianta a gente esquecer do passado. Eu acho que quem vive de passado é museu, o Maurício fala muito bem, mas você tem que conhecer o passado para você construir o futuro. Então, a gente acha que talvez hoje não viva um dos melhores momentos, mas com certeza lá atrás já foi bem pior do que foi hoje, apoiado, né, por vereadores que davam sustentação àquele governo, que nada faziam em defesa deles. Então, hoje é muito fácil criticar, atirar pedra, mas tem que lembrar do passado também, que em determinado momento fizeram coisas bem pior, como eu disse, deixando os funcionários sem pagamento, inclusive, tá certo? Como eu disse, eu acho que já houve o apoio de todos os vereadores aqui, não vai ser diferente. Enfim, é o que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, só quero fazer uso da palavra daqui mesmo e dizer o seguinte: a peça orçamentária é o projeto mais importante que esta casa vota durante todo o ano. E, na realidade, apesar de ser uma discussão muito técnica, é preciso que a gente se paute e minimamente conheça como, pelo menos os vereadores, como se monta uma peça orçamentária, o que não difere da peça orçamentária que você faz na sua casa. No entanto, no poder público, você tem que seguir algumas regras e algumas legislações que são importantes e que têm que estar sendo respeitadas. Como já disseram, a receita estimada é de 972 milhões e 578 mil. No entanto, é uma estimativa de acordo com o orçamento de 2014, de acordo com a arrecadação que você faz no orçamento anterior. No entanto, esse dinheiro
só será realizado, só terá se houver arrecadação de tributos e de outras receitas. Portanto, quando há aumento de alguma receita, de algum tributo, é necessário que se discuta mais onde será aplicado. Eu, particularmente, li todo o orçamento municipal e vejo que a gente pode avançar um pouco mais em alguns itens e tenho colocado, assim como a bancada de sustentação tem colocado para o governo, que há necessidade de um diálogo maior a respeito do orçamento com a cidade num todo. Por exemplo, nós, da bancada de sustentação, apresentamos uma emenda ao projeto, que é o de remanejamento de transferências de verbas, que o prefeito pede 50%, e nós temos feito uma discussão desde o primeiro ano desta legislatura que a gente vem diminuindo gradativamente e vamos apresentar uma emenda de 22% para que ele possa remanejar essa verba. No entanto, acho que o orçamento, a gente tem que parar um pouco de fazer essa discussão tão técnica e começar a discutir um pouco mais com a comunidade mesmo, com a população. Na minha opinião, nós poderíamos investir mais no orçamento participativo e abrir mais a discussão com a população. Eu, que venho do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação, acredito no orçamento participativo e acredito que nós podemos discutir, mesmo numa verba pequena, que é o que nos sobra de investimento para serviços e obras, fora aqueles investimentos que já estão rubricados, que é a educação, saúde e a folha de pagamento. Acho que uma coisa importante é discutir também com a população os gastos com a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Porque se nós queremos um serviço de qualidade apresentado pelos servidores, nós temos que dar condições para que eles possam prestar esse serviço. E, na minha opinião, não tem nenhum problema da gente discutir isso no orçamento participativo. Cada um coloca os seus dados e isso é possível que a gente discuta. Que a sociedade, então, comece a ter um papel importante dentro do orçamento municipal. Não tenho medo do diálogo, acho que isso é possível. No entanto, é preciso que abra o diálogo. Nós, na Câmara Municipal, apresentamos, através da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa, as metas fiscais que são apresentadas 4 vezes anualmente. Eu, infelizmente, não vi nenhuma categoria, nenhuma área específica da cidade vir discutir as metas fiscais, porque se nós temos a demanda, nós podemos apresentá-la para o Executivo. Quando você não tem demanda, é óbvio que isso há uma certa acomodação também de não apresentar, porque as demandas têm que ser colocadas de forma muito eficaz. Não adianta fazer o discurso sem apresentar dados. O próprio sindicato tem o seu setor de economia, né? Vocês têm um assessor de economia que pode estar fazendo isso e apresentando para a população para poder discutir isso e abrir as discussões. Ora, se o poder público, na opinião de alguns, não é eficiente, não é eficaz para o diálogo com a população, que as entidades possam fazer isso através de dados e dos instrumentos que elas têm na sua própria categoria. Porque é muito fácil falar de orçamento aqui, como já disse, tecnicamente. Mas penso que o governo já disse isso para o Executivo. É possível que ele faça um diálogo maior do orçamento, que o orçamento, sendo a peça mais importante de uma cidade, que ele possa ser destrinchado mesmo pela população. Mas isso só é possível se nós apresentarmos de forma que as pessoas possam entender. Eu sou favorável ao projeto do orçamento desse ano e espero que a gente alcance essa arrecadação. Espero que a gente possa aumentar, que a crise mude, porque a cidade de Jacareí não é uma ilha, como as outras cidades não são também. Depende muito da economia internacional, da economia nacional, mas depende muito da eficácia também da gestão. Acho que nós podemos, e fica aí, se serve de conselho, se serve de
uma sugestão para o Executivo para que a gente invista mais nas plenárias do orçamento participativo e que dentro da plenária do orçamento participativo haja uma apresentação eficaz, com qualidade, de forma aberta, entendível da população, do orçamento municipal. Porque é muito fácil dizer, não gasta nisso, tem arrecadação disso, tem arrecadação daquilo, mas a população realmente não conhece. Então, o comprometido é isso, e nós temos isso para investimentos em serviços e obras. Penso que passou da hora da gente discutir também um maior investimento na categoria dos servidores públicos municipais. Nós temos que fazer essa discussão, não só com a categoria, mas com toda a cidade. Não é possível. Nós já tivemos momentos piores? Já. Tivemos muitos momentos piores. E a história é história. Então, você tem que analisar cada momento. Mas eu acho que está na hora da gente abrir um diálogo maior e da gente fazer, inclusive, a reforma administrativa tão sonhada. E penso o seguinte, tenho feito esse discurso desde o primeiro dia que entrei nessa Câmara. A reforma administrativa é necessária. Nós não podemos tirar direitos de ninguém, mas se nós podemos aumentar direitos de algumas categorias e das outras ir discutindo ao longo do tempo, nós temos que iniciar esse processo. Nós não vamos agradar a todos, mas nós não vamos tirar os direitos de ninguém, mas nós temos que começar a fazer essa discussão. Se ela não pode ser feita amplamente para 100% da categoria, nós temos que começar individualmente por algumas categorias. E essa é uma discussão responsável que a gente tem que fazer. Não adianta, não faremos a reforma administrativa aumentando a referência de todo funcionário público. Nós faremos uma reforma administrativa iniciando o processo. Se a gente não começar, nada vai mudar. Porque a gente tem que pensar num futuro melhor. Se nós não vamos agradar a todos, nós temos que começar, pelo menos, a ver responsavelmente a ampliação de direitos, de referências de algumas categorias que, infelizmente, elas estão quase escassas dos concursos públicos por conta da questão dos salários. Dá para mexer em tudo? Não, não dá. Hoje gasta-se 37%, 38% com folha de pagamento. Nós podemos chegar a 52%? Podemos. Com a reforma administrativa, aumentando as referências, vai ultrapassar os 52%? Óbvio que vai, mas nós temos que aumentar esse índice. Agora, temos que sentar e conversar responsavelmente, com dados. Não se discute orçamento sem discutir a economia, seja nacional e seja internacional. Sou favorável ao orçamento, ao projeto de lei 26 de 2014, no entanto, acho que o diálogo é a melhor forma de abrir, de discutir melhor um orçamento. E não é um diálogo só com servidores municipais, é um diálogo com toda a cidade. O orçamento se discute com todos e com todas, porque senão não há democracia que consiga entender a forma técnica de um orçamento municipal. Bom, gostaria também de fazer a contribuição com relação a esse projeto e deixar claro para quem nos assiste aqui. Trata-se da segunda discussão, eu não vou entrar novamente, vou repetir tudo que eu disse na última sessão, as explicações técnicas, meus posicionamentos. É a segunda discussão, mas eu queria pontuar uma questão conceitual que eu percebi na fala de alguns vereadores aqui. Eu percebi que no discurso a gente está discutindo muito mais a execução do orçamento do que o próprio orçamento. E são duas coisas totalmente diferentes. A peça orçamentária é onde se define o quanto vai para cada área. O que a gente discutiu aqui é a eficiência da aplicação do que foi separado para ser investido naquela área. Então, esse papel de fiscalização é contínuo, é um dever nosso de vereador, tem que ser feito caso a caso, obra a obra, serviço a serviço, projeto a projeto. Foi citado aqui as questões dos projetos relativos aos direitos dos servidores públicos. Hoje a gente tem um projeto importante aqui na ordem relativo aos professores e a gente tem que tratar caso a caso. O caso a caso está relacionado à execução do orçamento. A discussão agora que nós deveríamos ter pautado concordamos que tantos milhões de reais seja alocado em tal
departamento, concordamos que tantos milhões de reais seja alocado em tal projeto. Essa é a discussão da construção do orçamento. O orçamento é o planejamento de quanto da previsão de arrecadação vai ser alocado em cada área. A eficiência do que vai ser feito com o que foi alocado não é discussão de pressa orçamentária, é discussão da fiscalização que o vereador deve fazer todos os dias, não só aqui na sessão de Câmara, relativo à peça orçamentária. Então, eu já esgotei o tema na última sessão, fazendo as minhas ponderações. Penso que, e queria ressaltar isso, para você que nos acompanha em casa, explicar tecnicamente e repetir só mais uma vez. Aqui, o prefeito envia o que ele pretende arrecadar, obviamente é uma previsão, pode ser mais ou menos, e dentro dessa previsão, o quanto ele pretende alocar em cada área. Pode haver mudanças no decorrer do ano? Sim. Por quê? Pode acontecer novas necessidades, uma necessidade que foi orçada pode não ocorrer e ter a necessidade de alocar esse dinheiro em uma outra área. Para isso existe o percentual de remanejamento. O que é isso? Quantos por cento, vamos colocar, de flexibilidade do que foi orçado ele pode tirar de uma área na outra? Tradicionalmente, esse percentual foi de 50%, ou seja, metade do orçamento poderia ser alterado. Essa legislatura iniciou uma diminuição desse percentual, que nesse projeto de lei veio proposto pelo prefeito um percentual de 50%, então ele tendo a liberdade de remanejar 50% do valor do orçamento, e nós fizemos uma emenda, que vai ser votada novamente no dia de hoje, para diminuir de 50% para 22%. E esses 22% é o menor índice de remanejamento seguramente dos últimos 6, 7 anos. Então mostra que a Câmara tem cobrado sim uma eficiência melhor do Poder Executivo na aplicação, e a cobrança na eficiência dessa aplicação tem que ser feita conforme a obra, conforme a execução do serviço, conforme for discutir os direitos de cada categoria, como faremos em seguida. Então esse é o ponto. Queria ressaltar isso e também dizer que sou favorável. E aqui, comprovando o que estou dizendo, nenhum vereador, mesmo de oposição, fez sequer uma emenda na lei orçamentária, tirando de um local e colocando em outro. Então todos concordam com o que está se implementando. O que a gente percebe aqui, que a discordância é na eficiência com o que está sendo aplicado. Isso não é matéria orçamentária, isso é matéria administrativa que a gente deve cobrar dia a dia, de forma vigilante e fiscalizatória. É um direito nosso, um dever nosso, na verdade. Por conta disso, eu encaminho novamente meu voto favorável a esse processo. Não havendo mais quem queira fazer discussão no processo, passando para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Presidente, então, esse é um projeto, acho que é o mais importante que o Executivo manda aqui para a Câmara, para apreciarmos, votarmos, para discutir. Então, ele é o mais importante mesmo, que vai direcionar a nossa cidade. Então, vejo com vários comentários aqui, um valor alto, 972 milhões, e para todas as áreas, Então, mostra aqui para a gente o que é recurso próprio, o que é o vinculado e o total. Fico contente, um valor alto, de 180 milhões para a saúde, e também, como o vereador Edinho falou, da fiscalização. Então, a Comissão de Saúde, e Assistente Social, vereador Fernando, Zé Francisco e eu, temos uma tarefa muito grande, com um valor alto desse, para a gente fiscalizar, já que tem um valor assim, determinado não, mas tem o remanejamento, mais um valor para acompanharmos aí. Então, meu voto é favorável. Arildo Batista. Também justificando o voto, dizer que esse projeto daqui de lei orçamentária, ele faz parte de um projeto, de um governo que foi eleito democraticamente, e ainda que se não se consiga colocar tudo em prática, porque nós sabemos das grandes dificuldades, eu não tenho dúvida que é o melhor projeto para Jacareí, portanto, sou favorável. Valmir do Parque Meia Lua. Eu quero agradecer aos vereadores que votaram favorável o pedido de informação
do 22 de abril, porque se não está no orçamento, pelo menos foi lembrado pelos vereadores aqui votar favorável. É muito interessante esse projeto aqui, não achei dúvida nenhuma e vou fiscalizar o que vai acontecer durante o ano que vem, 2015, e meu voto é favorável. Edgar Sasaki. Favorável. Edinho Guedes. Favorável. Fernando da Ótica Original. Senhor presidente, também queria registrar mais um ponto aqui. Além das melhorias que eu apontei na saúde aqui, eu quero registrar também que é importante investir em um anel viário na nossa cidade. Porque a prefeitura chegou ao ponto de punir os comerciantes com a retirada dos estacionamentos para tentar dar fluidez no trânsito e não está fazendo o dever de casa. Porque, pelo visto, neste governo, nós não teremos um anel viário. Mas é natural que a gente não tem como mudar, né, isso daqui, porque já vem de lá do executivo. Enfim, é favorável. Hernani Barreto. Senhor presidente, quero justificar o voto, dizer que a vida da gente é feita de escolhas e de uma administração não é diferente. Então a administração mostra aqui que fez uma opção de cuidar da área mais carente, que é a área da saúde. E aí, gostaria que os vereadores que fazem a defesa do ínfimo repasse do governo do estado explicassem. 16 milhões em 3 anos e meio, sabendo que grande parte disso vem dos deputados, de emendas, inclusive do Marco Aurélio, que é nosso deputado estadual. Aí fica 6 milhões para dividir, 2 milhões por ano de um governo, de um orçamento de 204,6 bilhões. O estado mais rico do país, como eu disse. Então, só para Santa Casa, essa administração municipal repassa 2 milhões por mês. E o governo do estado de São Paulo, com toda essa riqueza, me passa 2 milhões. E a gente veio vangloriar disso. Pelo amor de Deus, só pode ser piada, gente. Então, eu sou favorável a esse orçamento, com muito orgulho. E tenho orgulho também de estar no estado mais rico do país. Mas eu quero um pouco mais de eficiência. Vereador Itamar Alves. Eu só quero deixar bem claro para os telespectadores, internautas que estão em casa, que semana passada eu já usei a tribuna, fiz uma explanação completa desse processo, 150, e, portanto, hoje eu limito apenas a votar, a repetir a mesma votação que eu fiz semana passada, que é favorável. José Francisco. Senhor presidente, só também justificando meu voto, acho que é um momento importante. É um momento que aqui esta casa tem a liberdade de opinar, cada um da sua forma, da sua maneira, mas eu, com bastante clareza, como os vários vereadores já disse, é uma peça muito importante para o nosso município e, com certeza, esse trabalho, esse documento que veio para que os vereadores possam votar nesse momento, ele teve um estudo na prefeitura com a equipe econômica, equipe técnica, até o porquê o orçamento da nossa casa, você pode simplesmente, hoje eu quero gastar aqui, amanhã eu quero gastar ali. É muito fácil você usar o seu dinheiro. O da prefeitura, o prefeito ele tem uma responsabilidade, até com a justiça, que ele tem que fazer as implementações dentro do que está escrito na lei. Então, com certeza, o meu voto é favorável. Maurício Raca. Meus amigos, mais uma vez, isso aqui é um orçamento das obras e previsão de quanto vai entrar para o ano que vem. O vereador Arildo ainda disse ainda há pouco, mas não vai entrar tudo de uma vez, até dia 31 de dezembro, é claro, mas vai entrar, tem uma previsão de até quase 1 bilhão para o ano que vem. Então é dinheiro que vai entrar para a prefeitura para que ela possa fazer aquilo que o povo precisa. Não podemos transferir as responsabilidades. Nós temos nosso recurso, o que vier de fora, nós temos que correr também, porque tem dinheiro do governo federal e estadual. Isso para acrescentar ao que nós precisamos. O vereador Edinho bem disse, muito bem colocado ainda há pouco. O que está em discussão aqui é a forma da eficiência de gestão do dinheiro destinado a cada secretaria. Como eu disse ainda há pouco, o secretário de saúde tem 180 milhões para investir na saúde, para dar uma qualidade boa, digna para o nosso cidadão. E isso nós não vemos. Quanto mais se investe, mais dinheiro gasto na saúde e a coisa continua do mesmo jeito. É questão de gestão.
E isso eu não posso concordar, a forma que ele está gerenciando o nosso dinheiro, principalmente para a área de saúde. Mas o meu voto é favorável. Paulinho do Esporte. Favorável. Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar. Vamos mais uma vez dizer aqui para o telespectador, para você que está aqui na Câmara. Esse orçamento pode chegar a R$1 bilhão. Se o governo do Estado cumprir pelo menos a sua meta na saúde, nós podemos aumentar e arrecadar bem mais, principalmente com o voto de todos os deputados que foram eleitos e tiveram nessa cidade. Se cada vereador se empenhar em trazer verba, chegamos a R$1 bilhão rapidinho e fazemos dessa cidade uma cidade ainda melhor. Eu sou favorável a esse projeto de lei. A emenda. Em tempo, vamos colocar também em votação a emenda em segunda discussão. Os vereadores forem favoráveis à comissão e os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada sem voto contrário e o projeto de lei que trata da lei orçamentária de 2015, Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade. Próximo processo.